Olá, meus irmãos. Eu quero primeiramente dar aqui as minhas boas-vindas a todos os novos inscritos aqui do canal que estão chegando, né? Para adquirir um pouco mais de conhecimento, para conhecer um pouco mais sobre testemunhos, para conhecer um pouco mais sobre profecias, para conhecer um pouco mais sobre Adventismo. Seja muito bem-vindo aqui ao canal Remanescente. Hoje eu quero trocar uma ideia com vocês. Não trouxe nenhum papel, não trouxe nada em minhas mãos, mas eu quero abrir um pouco meu coração com vocês a respeito do meu trabalho aqui no canal Remanescente. Esse vídeo também irá passar no Facebook e eu vou fazer questão de marcar todos os meus amigos que estão ali e que na sua maioria, né, são adventistas ainda, que estão dentro da instituição, pessoas queridas, na qual eu respeito, pessoas a qual eu amo também, são muitos irmãos conhecidos desde quando eu era pequeno, né? Hoje eu quero elucidar a vocês em algumas coisas, para você entender o meu trabalho, ok? Para você entender como que funciona o meu trabalho, o que eu desempenho no canal Remanescente e qual é o meu intuito com as gravações e os vídeos que eu faço, ok? Por que eu preciso elucidar? Por que eu preciso conversar, ter essa conversa aberta e franca com você hoje? Porque as pessoas não entendem, as pessoas simplesmente não conseguem entender o meu trabalho. Como vocês já sabem, né? Vocês que estão assistindo, alguns que estão no Facebook, alguns que estão aqui no YouTube e alguns que estão chegando agora e estão aprendendo mais sobre o canal, o que o canal desempenha. Como você já sabe, eu nasci num lar adventista e no meio dessa jornada, não vou contar meu testemunho, está aqui no canal, você pode acompanhar, mas no meio dessa jornada eu despertei para a verdade do Evangelho. E o despertar foi talvez aí 1% do conhecimento que eu tenho hoje, mas já foi o suficiente para ver que os caminhos que eu estava trilhando não estavam coerentes com o que a palavra apresenta. Eu sei que é muito simplório chegar aqui agora e fazer um resumo assim, sem trazer provas, nada. Mas enfim, como eu disse, aqui no canal, quem acompanha vai conseguir ter um entendimento dos porquês e como que eu cheguei em muitas conclusões. Aliás, nenhuma conclusão que eu cheguei foi sozinho. Sempre foi estudando com pessoas e testificando o que a palavra vinha apontando. Até porque eu não acredito que existe alguém que se levante isoladamente para trazer uma mensagem. Lógico que a gente sabe que a palavra vinha apontar e nos últimos dias teremos profetas, né? Mas mesmo esses profetas que surgirão nos últimos dias, o que eles pregam e o que eles falam tem que estar em conformidade com a palavra. Se não estiver em conformidade com a palavra, a própria palavra diz que esse profeta deve ser descartado. E isso me chamou muita atenção, sabe? Isso foi uma coisa que me chamou a atenção. Será que a profetisa da minha igreja está coerente com a palavra? Bom, como vocês já sabem, né, aqui no canal eu trago muito sobre isso, porque mesmo sem conhecer a história dela, como que ela se desenvolveu, mesmo sem conhecer a fundo os escritos dela, eu já percebi pela Bíblia que ela não era uma pessoa capacitada a dar tantas interpretações como ela se diz nos seus próprios livros. Como assim? Bom, estudando a palavra, colocando os escritos dela em comparação com a palavra, não fecha. Então assim, antes de qualquer coisa, antes de entrar em qualquer tema com vocês e até abordar um pouco mais sobre Ellen White ou sobre profecias, eu quero deixar uma coisa bem clara com vocês aqui, tá? Porque isso não é compreendido e eu preciso que você compreenda isso. Você acha que seria justo eu chegar hoje
entrar dentro de uma igreja adventista e do nada ir lá para frente, pegar o microfone e começar a despejar tudo que eu creio? Você acha que isto seria uma forma legal de fazer? Acredito que não, né? Não. Por quê? Porque eu preciso respeitar o ambiente. E é por esse motivo que eu não estou nesse ambiente mais. Porque lá, infelizmente, você não é bem-vindo quando você questiona qualquer coisa que está sendo dita lá na frente. E da mesma forma, você não tem, eu acho que você não tem o direito de ir lá na frente, pegar um microfone e falar para aquelas pessoas que estão lá, por dois motivos. Primeiro, respeito à organização, e isso eu tenho muito respeito à organização. E o principal, muito mais do que isso, respeito às pessoas que estão lá. Porque existem pessoas sinceras lá dentro. Assim como, muito provavelmente, eu estou falando com muito adventista sincero que está dentro da denominação, né? E são pessoas que estão dormindo, muitas com azeite. E é por causa dessas pessoas com azeite que muitos movimentos, muitas pessoas se levantam para mostrar a verdade do Evangelho. Então, em respeito a você, eu não faria isso. Agora, eu quero deixar uma coisa bem clara. Aqui no meu canal Remanescente, aqui no meu Facebook, aqui no meu Instagram, eu falo o que eu quiser. Aqui mando eu. Também eu sou responsável por aquilo que eu falo. Eu sou responsável por aquilo que eu falo, né? Se eu não vier a responder mediante a um juízo, mediante a pessoas, eu estou respondendo mediante a Deus. E isso para mim pesa muito mais do que qualquer outra coisa, ok? Isso para mim é o que realmente pesa. Então a minha responsabilidade para com você que está assistindo, ela é dobrada. Eu sei da responsabilidade que eu tenho. Jamais eu sentaria aqui, gravaria, perderia tanto tempo como eu perco tempo, que na verdade para mim não é perca de tempo, mas para o mundo olhando assim, né, é perca de tempo. Enfim, jamais eu perderia tempo em frente a uma câmera para falar coisas que eu não tenho ciência, para falar coisas que eu não tenho como comprovar. Jamais eu faria isso. Outra observação que eu quero deixar bem claro. A primeira é essa. Aqui no meu YouTube mando eu falo o que eu quiser e também respondo por isso. E outra coisa, ainda dentro desse primeiro tópico, eu estou aberto, sempre estive aberto a questionamento, sempre estive. Wagner, o que você está falando não está coerente, não está correto. Beleza? Vem aqui, senta, conversa, mostra os pontos e eu mostro o meu. Não é a minha vontade, não é a sua que tem que sobressair. É a palavra de Deus que tem que sobressair a minha vontade e a sua vontade. Eu estou aberto, a Igreja Adventista nunca esteve aberta à discussão. A Igreja Adventista tem um lema. Esta é a mensagem, incomodados que se retirem. Ou eles mesmos dão um jeito de retirar. Então, eu entendi esse lema e eu me retirei, ok? Então aqui é o meu ambiente, Igreja Adventista é o ambiente dela. E eu preciso respeitar e eles também precisam respeitar. Você que está assistindo também precisa respeitar. Você pode não concordar comigo, eu não estou querendo que você concorde comigo. Agora, se você for um bereano, você vai analisar se o que eu estou trazendo está em conformidade com a palavra ou não. Porque o que eu vejo aqui dentro do sistema, tudo que os pastores elevados, tudo que os pastores da mídia falam, amém, sem questionar, né? Afinal, esse é o ungido do Senhor que está aí à frente do ministério. Então, eu questiono, porque a palavra me diz que eu preciso questionar. Toda e qualquer doutrina tem que passar pela regra da Bíblia. Se não tiver na palavra, a gente precisa descartar. Então, esse é o primeiro ponto bem abordado que eu queria trazer. O segundo ponto, não menos importante do que este, eu queria trazer com você também. Aqui no canal, eu nunca levantei acusação contra pessoas. Presta atenção no que eu vou dizer. Nunca você ouviu eu chegar, chamar um pastor e dizer, olha o que esse pastor fez. Olha como é que é a vida desse pastor.
Olha os pecados que ele cometeu. Se eu quisesse crescimento do canal, eu pegaria todos os pastores que já adulteraram, traria à tona, com provas, tem provas, tudo isso. E é isso que o povo gosta de ver, a bagunça mesmo, né? Eu faria isso. Eu descredibilizaria uma pessoa pelo que ela fez, pelo que ela tem, as atitudes da vida dela, ok? Se eu quisesse crescimento do canal por isso, eu faria isso. Mas sabe por que eu não faço? Porque para mim isso é um jogo desleal. Aliás, cada um vai responder segundo as suas atitudes, né? Então é um jogo desleal e a pessoa pode se arrepender. E segundo, o meu teto é de vidro. Segundo, eu também sou pecador, né? Então a minha balança ela não é pesada a partir deste ponto. Agora, claro que você vai encontrar nos meus vídeos um pastor falando, mas o que está em volta daquilo que está sendo apresentado? É exatamente a doutrina, é exatamente a profecia, é exatamente o que esse pastor está falando. O que eu combato são ideias e não pessoas. O que eu estou combatendo é a interpretação e não a pessoa. Eu não tenho problema pessoal com ninguém. Muito pelo contrário. Eu respeito muitos desses homens, ok? E alguns deles eu não respeito tanto. Mas também não falto com respeito. Quando eu digo que eu não respeito tanto, é que eu consigo enxergar que essas pessoas sabem a verdade e estão enganando os nossos irmãos porque querem, porque é financeiro, sabe? Então, o que você vai encontrar aqui são vídeos, sim, de eu tratando de combater o que está sendo dito, não a pessoa. Combater o que está sendo dito e não a pessoa. Se você fizer isso comigo, eu vou me sentir muito agradecido. Venha, grava um vídeo, combata o que eu estou dizendo e não a mim, ok? Só que infelizmente a Igreja Adventista, eles têm isso como enraizado já. Peraí, só um pouquinho, esse rapaz saiu de dentro da denominação, deixa eu ver qual é o problema que ele teve. Vamos ver, ele deve estar com algum problema espiritual, ele tem algum problema intelectual, aconteceu alguma coisa. Não, irmãos, não. Você precisa entender que muitas pessoas despertam, acordam, muitas pessoas recebem de Deus uma revelação que dentro da denominação você não consegue. Simplesmente porque os estudos são dirigidos, simplesmente porque ali você não tem voz ativa, simplesmente porque dentro da denominação você não tem voz. Se você questionar qualquer ponto, você é convidado a ficar calado ou, em última instância, a se retirar. Eu não estou falando novidade aqui, né? Nós todos sabemos que é assim. Eu passei por isso, muitos de vocês que estão assistindo passaram por isso e muitos de vocês passarão por isso. Então, assim, quando você me julga de estar atacando a igreja, você precisaria entender e meditar se realmente eu estou atacando a igreja ou a doutrina. Bom, se ele está atacando a doutrina, como que nós vamos combater o ataque do Wagner à doutrina? Trazendo a forma que você acredita que é correta. E aí pesando as duas na balança e vendo quem está com a verdade ou não. Entende? Essa é a maneira mais coerente de você ser um bereano. Não é defender uma placa institucional, é defender a palavra como ela é. É isso, meus irmãos. Esta é a base, tá? Então, eu queria deixar esses pontos bem alinhados com vocês, para vocês entenderem um pouco do meu ministério, ok? E com muito respeito, eu acho que a gente pode ir longe. E agora eu vou trazer um último ponto que é importante de você entender. Cada pessoa, ela trabalha um aspecto que a despertou uma vontade em pregar. Ou algum aspecto que ela se sente mais firme de fazer a sua apologética. E você precisa entender o que é trabalho apologético. Afinal, ele foi feito por Cristo Jesus, ele foi feito por Paulo, ele foi feito por muitos discípulos também. O que é apologética, Wagner? Defesa da fé. É defesa da fé. Independente da pessoa que esteja ali. Aliás, se Jesus Cristo fosse
simplesmente dar tapinha nas costas e concordar com o sistema religioso da época, nós não teríamos a morte de Cristo, nós não teríamos muitas perseguições e nada. Se existem perseguições, se existe o cristianismo hoje como nós conhecemos, é porque um dia alguém se levantou contra um sistema que estava errado. Só que, infelizmente, alguns sistemas se levantaram contra o que a palavra está apresentando. E um deles, evidentemente para mim, é a Igreja Adventista, que prega um evangelho diferente do que Cristo deixou na sua palavra. Não vou entrar em detalhes agora, o nosso tempo aqui no vídeo é curto, então é só para resumir para vocês. Bom, dizendo isso, nós precisamos entender o ministério de cada pessoa, ok? O que me apaixonou, o que me fez despertar do Adventismo foi entender o Adventismo na raiz. E eu nem estou dizendo entender na raiz de ir lá para a época para saber como que eles lidaram com toda aquela situação, o grande desapontamento. Não. A raiz para mim, se você tiver isso, se você fizer isso a partir de hoje, não vai restar dúvida. Entenda o Adventismo na raiz. E a raiz do Adventismo é uma interpretação de uma profecia completamente equivocada. Esta é a raiz do problema. Quando eu descobri essa raiz, eu não tinha 95% de todo o entendimento que eu tenho hoje. Não tinha. Mas eu vi que tinha coisa errada ali. E ali me estralou uma vontade de mergulhar na palavra para entender o que de fato aconteceu naquela época. Então, se você entender o Adventismo na raiz, você vai ver que ele não se sustenta, ok? Então, eu só estou falando isso para resumir para você de que aqui no canal Remanescente nós tratamos de profecias. O lema do canal Remanescente é profecias e também Adventismo, ok? Eu não tenho todas as profundidades do que aconteceu lá naquela época do século XIX, mas tem pessoas que têm especialidade nisso. Por exemplo, o canal Para Que Possamos e o canal do nosso irmão Gleison Pércio. São pessoas que investigaram essa raiz a fundo. E eu recomendo esses dois canais. Se você quer conhecer a raiz do problema adventismo, tudo que aconteceu lá, questões de Ellen White, vá nesses dois canais e você vai ter um pouco mais de profundidade na área. Eu falo disso aqui no canal? Eu falo também. Mas a minha especialidade é tratar de profecias, onde eu faço você meditar nos textos. Aqui no canal Remanescente nós não pulamos textos. Aqui a gente medita em todos os textos, porque se existe uma palavrinha ali, ela não está ali para bonito e ela precisa ser feita conexões com outros profetas. Entender de profecia não é somente entender de Daniel. Entender de profecia é você conseguir fazer conexões com todos os profetas. Então, para você entender que muitas vezes talvez você vai ver vídeos eu falando do Adventismo, mas você vai ver conexão com profecia. Muitas vezes você vai ver vídeo eu falando de Adventismo e também conectando com meus irmãos que têm um pouco mais de conhecimento nesta área histórica da Igreja Adventista. Mas se você conseguir entender o trabalho e a função de cada um, você vai ver que cada um tem uma função em que está especializado em trabalhar, né? Temos aí também o canal da Irmã Lília. Irmã Lília, na sua simplicidade, tem ajudado muita gente a entender o Adventismo também. Nem muitas vezes tu não precisa trazer tantos documentos para fazer isso. O seu próprio testemunho faz isso. Aliás, aqui no canal Remanescente tem testemunhos, ainda virá muitos testemunhos para você, porque as pessoas também se identificam com testemunhos. Mas a primazia que eu quero deixar para você é, cada pessoa trabalha uma área específica. Então talvez aqui no canal você não vai encontrar a todo momento eu falando de Ellen White. Você não vai encontrar a todo momento eu trazendo alguma coisa referente a um erro de interpretação de um pastor, ou um próprio pastor falando uma coisa que soa absurda. Muitas vezes as pessoas querem ter isso também. Eu recomendo você ir lá no canal Para Que Possamos. Ele tem feito um trabalho magnífico nesse ponto. Ah, mas eu quero conhecer tudo o que tem de material a respeito do Adventismo. Canal do irmão Gleison Pércio. Vai lá. Por quê?
Porque além dele documentar em vídeos, ele escreveu ainda 2 livros e o terceiro livro está sendo lançado agora. Nós vamos fazer o lançamento desse livro aqui no canal também. Enfim, você vai ter uma vastidão de informações. Fora muitos outros escritores que já escreveram livros que, quando você lê, você fica assim, sabendo que não tem como voltar atrás. Ok? Então é necessário de vez em quando cutucar a ferida. E é isso o que nós fazemos. De vez em quando aqui no canal eu cutuco a ferida para você ver se você desperta. Nossa, olha isso daqui, como é que eu nunca vi esse erro? Isso daqui é um erro grosseiro, é um erro clássico que não pode ser cometido por uma igreja que se diz a igreja remanescente. Então, de vez em quando tem isso aqui no canal, mas o meu canal está focado em profecias comparado com o adventismo. Então, a partir de agora, a gente já tem muitos vídeos no canal falando de muitas profecias, tem a série Apocalipse inteira, mas a partir de agora aqui eu quero trazer você a fazer uma meditação e uma comparação entre o que a Igreja Adventista traz e o que a Palavra de Deus apresenta. Vão ser vídeos assim abertos como essa conversa que eu estou tendo com você agora, ok? Mas vão ser vídeos que vai fazer você meditar. O que eu quero de você é que você medite. Eu não quero que você concorde comigo. E outra coisa muito importante, quem convence não sou eu, é o Espírito Santo. Agora, seu papel e a sua função é de você ser bereano e comparar tudo o que estou te trazendo, tudo na palavra e ver se fecha, ok? Não é eu que tenho que te convencer, é a palavra de Deus e o Espírito Santo. Então, para você entender o meu ministério, é este: esclarecer consoante as profecias, atacar esse mal pela raiz, porque se existe uma interpretação de profecia equivocada, existe a maneira correta de entender. E outra coisa, eu posso não ter todas as respostas, e com certeza eu não tenho. Mas pela palavra eu consigo descartar aquilo que foi pregado errado. Isso eu tenho certeza que eu consigo. Eu consigo te apresentar o erro, você consegue ver visivelmente aqui no canal aonde está o erro. E o principal de tudo que eu quero trazer para você aqui. Existe uma mensagem e existe uma esperança para esses últimos dias. E nós estamos à frente disso, de trazer essa mensagem. E de trazer coisas que você nunca ouviu. O Apocalipse não é um livro que seja bicho de 7 cabeças para você. Tem um bicho de 7 cabeças lá? Tem, claro que tem. Só que tudo isso tem interpretações para que você entenda o que vai acontecer nos últimos dias. E tenha certeza que pode ser compreendido. Ah, Wagner, mas entender sobre os últimos dias, o que isso me importa? Importa em você não cair em outro engano, como o engano adventista que surgiu através de uma profecia mal interpretada. Então, eu estou aqui para tentar ajudar a você a corrigir esse problema, ok? Eu tenho certeza que no momento que você começar a estudar, você irá se apaixonar. Peça orientação do Espírito Santo. Medite em tudo. Eu estou aberto aqui, meus canais estão sempre abertos. Você sabe disso. Você pode me contatar a todo momento. Todas as pessoas que tentaram conversar comigo tiveram acesso. Você terá acesso, ok? Lógico que são estudos um pouco mais avançados, mas eu tenho paciência também, entender o tempo de cada pessoa para a gente poder destrinchar esse caminho, ok? Então esse vídeo ele é um vídeo de coração aberto para você entender o meu ministério. Não quero que você concorde comigo, mas eu gostaria muito que você pesasse na balança tudo o que eu estou trazendo aqui no canal. Pese, coloque nas mãos do Senhor, diga: Senhor, será que é verdade isso? E deixe o Senhor testificar no seu coração, ok? Então nós voltaremos e nós vamos começar agora a meditar a fundo nas profecias, comparar o que o Adventismo traz, comparar o que a Palavra de Deus apresenta. E então você vai chegar numa conclusão de que muitas coisas precisam acontecer, de que muitas coisas que foram te ensinado foi completamente equivocado, e de que você tem
muita esperança num futuro próximo, muito próximo. A volta de Cristo realmente está próxima, mas muito mais do que isso. Um reino será estabelecido aqui nessa terra, aonde nós como igreja seremos reis e sacerdotes. Então vai se cumprir o que a palavra diz. E esse evangelho do reino será pregado para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Que Deus te abençoe e a gente volta no próximo vídeo.